O meu nome é Iris, eu sou aluna de mestrado do curso de Bioinformática da USP e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o que eu aprendi na matéria de seminários em Bioinformática, onde eu fiz o curso de Data Science por R de Harvard, disponibilizado pela plataforma edX. Eu resolvi começar com a visualização de dados porque essa ferramenta é importante, que assim a gente consegue ter um sumário visual onde a gente consegue começar a detectar algum padrão nos nossos dados e a partir daí chegar a alguma conclusão do que é que a gente quer fazer de análise estatística, ou até mesmo a própria visualização dos dados já nos dá a ideia daquilo que a gente precisa e podemos parar por aí. Bom, para fazer isso eu escolhi trabalhar com uns dados que já estão na biblioteca do R, que é o número de mortes por armas de fogo dos Estados Unidos. Bom, para isso eu preciso primeiro chamar as bibliotecas para poder baixar esses dados. Bom, então feito isso, nós temos aqui o nosso data frame de murders. E agora a gente consegue começar a perguntar algumas coisas. Por exemplo, qual que é a estrutura desses dados? Ele me dá que então é um data frame com 51 observações, 5 variáveis, e essas variáveis são estado, abreviação, região, população e total. Outra maneira de visualizar o começo desse meu data frame é utilizando a função head. Isso vai me dar as 6 primeiras entradas do meu data frame. Então tem os meus 6 primeiros estados e todas as outras variáveis em que são compostas cada um desses estados. Bom, uma outra maneira de visualizar quais são as variáveis é perguntar quais são os nomes desses meus dados. E ele vai me dar que é estado, abreviação, região, população e total de número de mortes. Eu posso também perguntar qual é a classe da minha variável estado, por exemplo. O cifrão é exatamente a variável. Então, com os dados murders, eu quero que você me dê a variável estado. Ele vai me dar que é uma variável categórica, que realmente são os nomes dos estados. Agora eu posso perguntar a mesma coisa para variável região, por exemplo. Aí ele vai me dar que é um fator. Quando uma variável é um fator, significa que dentro dela tem os níveis dos fatores. Então a gente pode descobrir quais são esses níveis. Bom, então a gente viu que dentro da região temos 4 níveis: Northeast, South, North Central e West. Agora a gente pode descobrir quantos estados pertencem a cada uma dessas regiões, chamando a função table. Bom, então agora a gente pode ver que são 9 estados que pertencem à região Northeast, 17 a South, 12 a North Central e 13 para West. A gente pode perguntar mais coisas, por exemplo, como qual é o primeiro estado? Para fazer isso eu preciso abrir colchetes e perguntar exatamente isso. Qual é a minha primeira entrada da variável estado? E ele me dá que é Alabama. Eu posso também perguntar qual que é a população do maior estado, por exemplo. Então, eu posso perguntar qual é o estado que tem a maior população. Ele vai me dar que a Califórnia tem a maior população. Eu posso perguntar qual é a população do estado da Califórnia. Então, eu posso perguntar qual é a população do estado
Califórnia. E ele vai me dar a população desse estado. Uma outra coisa que eu posso fazer também é ordenar, por exemplo, o total de número de mortes do menor para o maior. Por exemplo, peço para ordenar Murders Total. Bom, então ele ordenou que a entrada 46, o estado que está na entrada 46 tem o menor índice de mortes, e o estado que está na entrada 5 é aquele que tem o maior. A gente pode descobrir qual que é esse estado só perguntando apenas qual é o estado que está na entrada 46. E vamos ver que é Vermont. Bom, feito isso, a gente pode partir para, efetivamente, a visualização de dados. Para fazer a visualização de dados, eu vou precisar baixar duas bibliotecas que vão ser disponibilizadas para eu poder fazer exatamente o que eu quero visualizar. Bom, então eu preciso baixar a biblioteca de Dplyr e o ggplot. O ggplot efetivamente é o que vai me dar a possibilidade de fazer o gráfico, e o dplyr é o que vai me dar um item específico da forma que eu vou mexer. Por exemplo, vamos pensar que a gente quer criar um gráfico de dispersão da população dos estados e da população e o total de mortes de cada estado. Para isso, a gente chama os dados que a gente quer. Então, com dados, eu quero que você faça um ggplot. Esse sinalzinho aqui, chamado pipe, eu traduzo como eu quero que você faça. Então, na verdade, né? Com murders, eu quero que você faça um ggplot. Esse pipe é disponibilizado pelo dplyr, por isso que eu precisava baixar ele. Bom, então, feito isso, o R entendeu que eu quero que faça um ggplot, mas eu ainda não defini o que é que eu quero que ele faça, né? Ele só entendeu que, opa, estamos dentro de um ggplot. Para começar a colocar as minhas informações dentro, eu preciso definir, por exemplo, os eixos. Então, dentro do meu ggplot, eu vou definir os eixos. E isso tem que estar dentro de uma estética em que eu vou dizer quem são os meus eixos. Então, no meu eixo X, eu vou falar que é a população por 100 mil habitantes. E no meu eixo Y, o total. Aqui, a gente não precisa colocar o sinal de cifrão na frente, porque o pipe já indica que a gente está trabalhando com os dados murders. Então, a gente não precisa colocar o cifrão, que ele já entende que essas variáveis pertencem ao murders. Então, feito isso, ele entendeu realmente que agora a gente está num ggplot, que tem dois eixos, que é a população e o total. Bom, o que a gente quer fazer? Eu quero criar um gráfico de dispersão. Então, agora a gente começa a adicionar as camadas que a gente quer. A gente quer criar um gráfico de dispersão. Então, eu vou chamar a camada o Geometry Point, que realmente vai me dar uma dispersão de pontos. E realmente ele cria aqui a dispersão de pontos. Mas apenas isso, a gente ainda não consegue entender muito bem como estão dispostos esses números. Tipo, por exemplo, a gente entende aqui que tem um ponto que está bem disperso do resto, mas quem é esse estado? A gente ainda não consegue entender muito bem. Então, vamos adicionar mais camadas no ggplot para conseguir fazer com que o gráfico fique mais informativo. Bom, então, por exemplo, eu vou fazer cada ponto de uma cor pertencente à sua região. Então, dentro dos pontos, que é exatamente o que eu quero mudar, eu vou criar uma nova estética e dizer que as cores desses pontos vão ser as regiões. E ele realmente criou. Agora a gente pode ver
por exemplo, que esse estado que tem o maior índice de mortes pertence à região oeste, mas ainda a gente não sabe quem é esse estado. Bom, a gente pode colocar então, adicionar o texto de cada estado. A gente faz isso acrescentando mais uma outra camada, que nesse caso é o texto. E a gente tem que definir de novo mais uma estética. E o que eu quero que você faça com esse texto? Eu quero que você coloque as abreviações. Bom, feito isso, ele realmente colocou aqui tudo pra gente e a gente consegue ver que a Califórnia é o estado que tem maior índice e que ele pertence ao oeste. Mas ainda aqui está muito aglomerado e a gente não consegue entender realmente quem é o que tem menor, quem é o segundo e nem nada disso. Bom, então para conseguir visualizar isso melhor, a gente pode mudar os eixos do nosso gráfico, a escala dos nossos eixos. Para isso a gente adiciona mais uma camada que a gente chama de Scale X Continuous, que eu quero que seja na escala log de 10. Como o log de 10 é uma escala muito utilizada, no próprio ggplot tem uma outra camada que já é a escala de log. Então eu posso chamar ela para o y como escala y log de 10. E daí eu não preciso definir nada dentro dela. Rodando isso, ele vai fazer para a gente essa nova dispersão e que realmente agora a gente consegue ter uma ideia melhor de como estão dispersos esses gráficos. Como, por exemplo, Vermont, como a gente já tinha visto acima, é aquele que tem a menor taxa e Califórnia é aquele que tem a maior. Bom, feito isso, a gente pode ainda perguntar outras coisas, como, por exemplo, eu estou interessado em me mudar para um estado que tenha um índice de morte baixo e que seja da região oeste, por exemplo. Bom, então para isso, lembrando aqui que as minhas variáveis de murders só tem estado, abreviação, região, população e total. Só que eu preciso criar uma nova que é o índice, que é realmente o total pela população, porque se a gente não fizer isso, pode estar mal interpretado os nossos dados, porque realmente a gente espera que num estado que a população seja grande, o total de mortos seja maior realmente. Então, para padronizar tudo, a gente vai criar uma nova variável que a gente vai chamar de índice. Bom, como a gente faz isso? A gente vai redefinir os nossos dados. O que eu quero que você faça? Com murders, eu quero que você me coloque uma nova variável. E agora eu vou definir que nova variável é essa. Eu vou chamar ela de rate, que é o total por população a cada 100 mil. Bom, feito isso, a gente agora pode ver que realmente a gente criou uma nova variável chamada de rate. Maravilha. Agora a gente pode responder a nossa pergunta, né? Que eu queria um índice baixo e um estado que pertencia à região oeste. Bom, então para isso a gente fala com murders. Eu quero que você filtre tudo que tenha rate menor do que meio, por exemplo, e, juntamente com isso, aqueles estados que estão na região oeste. E eu quero que você me mostre quem são esses estados. Então, me mostre esses estados. Bom, aparentemente não tem ninguém que tem um índice tão baixo. Então vamos mudar, por exemplo, para 1, por exemplo.
Aqui, escrevi errado. Bom, agora deve funcionar. Bom, realmente eu tenho agora, então, 5 estados que têm um índice de mortes menor do que 1 e que pertencem à região oeste. Eu posso agora também fazer uma outra coisa, por exemplo, criar um gráfico de densidade em que me mostre realmente esses índices. Para isso, eu chamo os meus dados, eu quero que você me faça um ggplot, que no eixo X, eu quero que você me coloque rate. E eu quero que você faça isso por estados. Então, color vão ser as regiões. E eu quero que você faça uma densidade. Bom, feito isso, ele vai realmente fazer para a gente um gráfico de densidade, só que todas elas estão sobrepostas. A gente pode separá-las em 4 gráficos que a gente vai conseguir ver melhor essa distribuição. Bom, como fazemos isso? Primeiro que a gente pode mudar a cor para não estar apenas na linha, mas para preencher tudo. Acho que fica bonitinho. Para isso, a gente então, ao invés de pedir a cor, a gente cola preencha com a região. E isso vai dar isso. Só que, né, podemos ver aqui que estão sobrepostos. Existe uma função dentro da própria density que pede para ele clarear esses valores, que se chama alpha blending, que no caso o nome dele é só alpha. Então eu vou pedir um alpha de meio e ele deve clarear as cores. Realmente clareou as cores, mas ainda a gente, né, as densidades estão sobrepostas, a gente não consegue entender muito bem o que está funcionando, né, como está disposto. Então o nosso objetivo agora é separar esse único gráfico em 4 gráficos. Como que a gente faz isso? A gente adiciona mais uma camada, chamada Facet Grid, em que eu quero que você me separe por região. Bom, então aqui realmente agora a gente tem uma melhor visualização como é a densidade de cada região. Feito isso, agora a gente pode descobrir mais coisas, como por exemplo a distribuição dos dados. Existem 2 funções que representam a distribuição. Aquela chamada de distribuição acumulada, que como o nome já diz, ele me dá a proporção de dados acumulados até determinado ponto, e a função densidade, que me dá a área embaixo dessa curva, em que representa a proporção de dados pertencentes a esse intervalo. Eu vou falar melhor sobre isso depois. Bom, para fazer isso, eu vou criar um caso hipotético, em que a gente foi disponibilizado para a gente como que é a função de distribuição acumulada dessa função. Que no caso é o seguinte, vou criar essa função. Eu vou chamar ela de acumulada. E para criar uma função, eu preciso pedir para o R, ele tem que entender que é uma função que eu quero fazer, né? Então, por exemplo, eu preciso pedir, me faça uma função em função de uma variável x. Aqui, se fosse em função de mais variável, eu poderia colocar x, y e qualquer outra coisa. Mas no caso, é em função de uma variável só. Preciso abrir uma chave. E agora aqui dentro eu posso definir como que é a função. Nesse caso, no hipotético, foi dado para a gente como funciona a função de distribuição acumulada. Que é o seguinte, se x é maior ou igual a menos 1 e x é menor ou igual a 0, a função se comporta da seguinte maneira. É x ao quadrado dividido por 2 mais x
mais meio. Tudo que não tiver nesse intervalo entre menos 1 e 0, tem uma outra função que define esse intervalo. Então, em todo o resto, a minha função segue uma outra função, que é menos x ao quadrado, dividido por 2, mais x, mais meio. Bom, defini essa minha função. Tanto que agora eu posso perguntar, por exemplo, qual é a acumulada de x igual a 1? O que ele fez? Ele pegou o 1 é maior do que... não está fora desse intervalo, né? Então ele vai usar a função de baixo e vai colocar 1 no valor do x. Bom, feito isso, eu posso plotar essa função de distribuição acumulada. Como tem mais de uma afirmação aqui dentro, então, né, tem 2 intervalos, eu preciso vetorizar essa minha função. Então, eu vou chamar essa outra função, qualquer outro nome, vetorize a minha função. Feito isso, eu posso agora definir quem vai estar no eixo x. Então, o meu x vai ser uma sequência de menos 1 até 1, e ele vai andar de 0, 1, então, by 0, 1. O que quer dizer, então? Que ele vai começar em menos 1, ele vai passar a menos 0,9 e assim por diante até chegar em 1. E agora eu consigo plotar. Então, plot x e a acumulada de x. E eu quero que você faça isso com linhas. Rodando tudo isso, ele plotou para mim o gráfico. O que isso significa? Significa, por exemplo, que quando x é 0, significa que de menos 1 até 0, a gente acumulou 50% dos valores. Quando a gente chega em 1, a gente acumulou 1. Todas as funções de probabilidade têm que somar 1, porque realmente não existe probabilidade maior, em soma maior do que 1. Bom, maravilha. Tendo a função de distribuição acumulada, agora a gente consegue calcular um valor aleatório de x. Como que a gente faz isso? Existe um método chamado Inverse Transform Method, que nada mais é do que ele inverte essa função. Então, o que a gente vai trabalhar é o seguinte, porque, por exemplo, se eu te falasse, qual é o valor que a função assume quando x é 0? Você ia pegar 0, colocar na função e ia falar meio. Só que agora a gente quer o contrário. Ao contrário. Definindo um valor aleatório aqui no eixo y, eu quero que você me dê o valor correspondente a x. Para fazer isso, a gente vai calcular a inversa dessa função. Depois que calcular a inversa dessa função, a gente vai gerar um número aleatório aqui. E a partir desse número aleatório, que na teoria depois vai estar no eixo x, né? A gente vai definir qual é o valor que deu de x. Bom, vamos fazer isso. Então, eu vou chamar a minha função de inversa, também é uma função de x, que, como aqui são 2 afirmações, aqui embaixo também preciso fazer 2 afirmações, né? Se x é menor ou igual que 0 e x é menor que meio, que no caso é até onde x é 0, vamos mudar aqui para facilitar, né? Vou chamar aqui de f, que na verdade a gente está mexendo com essa parte, né? Bom, se f está entre 0 e meio, eu vou calcular a inversa dessa parte da função, que no caso é menos 1
mais raiz de 2 vezes f. Se estiver... Agora a gente coloca um novo conceito. Porque aqui, até então, era se não for isso, faça isso. Mas agora eu preciso de 3 afirmações. Então, se f é maior ou igual que 0 e menor que meio, faça isso. Se f é maior que meio e f é menor ou igual que 1, vamos calcular essa inversa daqui, que é 1 menos raiz de 2 menos 2 vezes f. E agora a gente pode terminar com as nossas afirmativas, se não for isso nem isso, então else, minha função vai valer 0. Vou rodar isso daqui. Maravilha. Como tem mais de uma afirmação, mais uma vez eu preciso vetorizar essa função, que no caso eu vou chamar de inv, que é vetorize essa função. Ótimo. Tendo isso, agora o que eu tinha dito? A gente vai gerar um valor aleatório daqui, que no caso inverteu, né? Agora está no eixo x, e vai chegar a uma conclusão de qual é o valor que x assume. Então, para isso, eu vou ter que gerar um número aleatório entre 0 e 1. Vou falar aqui minha f são números aleatórios, uniformemente distribuídos. Vou gerar vários números, porque assim eu consigo criar um histograma da minha distribuição. Vou gerar 1000 números, que vão estar entre 0 e 1. Isso significa que qualquer número entre 0 e 1, qualquer real entre 0 e 1, tem a mesma probabilidade de aparecer. Vou rodar isso daqui e vou pedir então para ele me fazer um histograma da inversa de f. Vou pedir para ele não mostrar a frequência e sim a densidade. E vou modificar os limites de y como de 0 até 1. Não foi possível encontrar a função... aqui. Errado. Igual. Agora vai. Criamos um histograma, que pode ver que realmente valores em volta do 0 aparecem mais vezes do que aqueles valores que ficam na extremidade. Bom, isso que eu fiz de calcular a inversa, quando a gente trabalha com distribuição normal, já existe uma função no R que calcula isso pra gente, que no caso é gerar um valor aleatório. No caso, a mesma coisa que a gente fez aqui com o uniforme, mas na verdade do normal. Essa parte da inversa tem uma função chamada rnorm. E a parte aqui em cima da acumulada, o que a acumulada vê? A acumulada vê a proporção que foi acumulada até então. Tem uma função, quando a gente trabalha com distribuição normal, chamada pnorm. Esse histograma que a gente acabou de gerar, ele nada mais é do que... Ele traz exatamente a mesma informação se a gente soubesse a densidade da função. A gente sabe que a densidade é a derivada da função distribuição acumulada. Então, se a gente derivar esses dois, a gente vai chegar na função densidade. E a gente vai poder ver que realmente a densidade vai ficar parecida com esse histograma. Então, vamos fazer isso. Uma outra função chamada densidade.
é uma função de x que, se x é maior ou igual que menos 1 e x é menor que 0, a derivada daquela parte é x mais 1. Else, não preciso mais definir, né, porque já estou fechando as minhas afirmações, é menos x mais 1. Como tem mais de uma afirmativa, a gente tem que vetorizar densidade e agora a gente pode plotar e ver que realmente vai ficar exatamente igual a esse. X, eu vou usar o mesmo x que foi definido aqui. Então, me plote, por favor, x e densidade de x. Eu posso mudar isso aqui também para linha, né? Vamos fazer isso que fica mais bonito. Bom, essa função densidade também, se a gente for trabalhar com a normal, tem uma função específica para calcular a densidade, que é denorme. Faz sentido, né? Porque, por exemplo, a densidade da normal, aqui é random de normal, gerar valores aleatórios, e aqui é a probabilidade da normal. No caso, eu estou falando isso tudo da normal porque a distribuição normal é uma das distribuições mais importantes da estatística. E se a gente descobrir como funciona essa distribuição e a gente tem os parâmetros dela, a gente praticamente consegue definir qualquer coisa dos nossos dados. Bom, então eu vou mostrar para vocês como funciona uma distribuição normal. Eu vou chamar um outro conjunto de dados. Eu preciso primeiro chamar algumas bibliotecas. Bom, com esses dados, primeiro que pela biologia a gente já entende que a distribuição das alturas das pessoas segue uma normal, então a gente já tem meio que essa ideia, mas vamos realmente confirmar se isso é verdade. Mais uma vez, vamos ver como estão dispostos esses dados. Tem 1.050 observações de duas variáveis. Quais são essas duas variáveis? Sexo e altura. Sexo tem dois fatores, dois níveis, desculpa, mulher e homem, e as alturas que estão medidas em polegadas. Bom, vamos trabalhar apenas com as alturas dos meninos? Então, para isso, eu vou extrair dos meus dados os meninos apenas. Para isso eu vou chamar de meninos, e eu quero que a altura com os dados sex, eu quero que sejam iguais a male. E eu posso também chamar a altura dos meninos. A altura vai ser a altura dos meninos. Bom, feito isso, eu posso agora ter uma visão geral de como que estão dispersas as alturas dos meninos, pela função summary. Aqui a gente consegue ver então que a menor altura é 50,
o primeiro quartil é 67, a mediana é 69, a média é 69,31, o terceiro quartil 72 e o valor máximo observado é 82,68. Bom, eu tinha dito, né, que se a gente soubesse que segue uma normal e se a gente tem a média e o desvio padrão, a gente tem todas as informações necessárias sobre esses dados. Então, como a gente tem os dados, vamos pedir para o R calcular a média e o desvio padrão. Então, a média, me calcula a média, por favor, da altura. No caso da altura, ele já sabe que são apenas dos meninos, né? E me dá o desvio padrão, que é o desvio padrão da altura dos meninos. A gente já tinha uma ideia que as alturas seguem uma normal, mas agora vamos confirmar isso. Para confirmar, a gente tem que fazer um QQ-plot. QQ significa quartil. O que quartil significa? São os pontos que dividem as observações em intervalos que ocorrem com uma certa probabilidade. Então, eu posso dividir, por exemplo, esses quartis quantis em quartis ou percentis. Os quartis são aqueles valores que dividem os meus dados em 25% dos dados, 50% dos dados, 75% dos dados e 100% dos dados. E percentis divide em realmente a porcentagem, então 1%, 2% e assim por diante. Então, para criar um ggplot, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou criar esses intervalos, que eu vou chamar de P, que é uma sequência de 0,05 até 0,95, e eu quero que ande a cada 0,05. Os quantis observados, eu vou ter que chamar uma função chamada quantil, que é com a altura, e como que eu quero que você divida isso? De acordo com a sequência que eu criei aqui, P. Feito isso, a gente tem que comparar com realmente os quartis de uma normal. Então, os quantis da normal é Q-norm, Q de quartil, exatamente isso, de quantil, de P com a minha média, porque essa normal precisa ter essa média e esse desvio padrão, né? Não pode ser a média, a normal padrão com média 0 e desvio padrão 1, porque senão não tem como comparar com os dados da altura que tem outra média e outro desvio padrão. Então, com a média e o desvio padrão. E eu vou ver se os dois quantis, eles se encontram no mesmo lugar. Para isso, eu vou plotar os quantis da normal e os quantis observados. E vamos ver o que dá. Como pode ver, os pontos estão dispersos quase numa mesma linha. Isso quer dizer, então, que os nossos dados realmente seguem uma normal. A gente pode confirmar isso criando a densidade desses meus dados. Que eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma sequência no eixo X, que eu vou chamar de range. Vai ser uma sequência de um número perto do menor, vou falar 50, né, altura 50, e um número perto do maior, 83. E eu quero que você vá a cada 0,01. Eu vou criar uma nova variável chamada y, que vai ser realmente a densidade de uma normal. Então, densidade de uma normal. Como que ela vai variar? No eixo X eu preciso que seja esse meu range. E de qual normal que a gente está falando? A gente está falando da normal com média igual à média dos meninos e desvio padrão igual ao desvio padrão dos meninos.
Feito isso, a gente pode plotar, então, range por y, e o tipo desse meu gráfico vai ser linha. Roda tudo. E realmente a gente pode observar que esse gráfico realmente é uma densidade normal. Tendo confirmado, então, que esses meus dados seguem uma normal, eu posso perguntar algumas coisas, como, por exemplo, qual é a proporção de alunos que estão abaixo da média? Essa, na verdade, é uma pergunta meio intuitiva, mas vamos realmente pedir para o R calcular para a gente ver realmente que funciona. Então, qual é a média da altura menor ou igual que a média? Aqui ele me deu então que a proporção é 0,51% dos alunos estão abaixo ou iguais ao valor médio. Como a gente sabe que veio de uma normal, a gente pode ver que realmente ela vai se aproximar muito bem à função da normal que está inclusa no R. Então a gente pode perguntar qual é a proporção de meninos que estão abaixo da média com média e desvio padrão. E realmente aqui veremos que é muito parecido. Uma coisa que eu não tinha dito acima é que a função pnorm, ela nos mostra a área acumulada entre menos infinito até o valor que eu estou dizendo. Então, nesse caso, é a área entre menos infinito até o valor médio. Agora, existe uma função que é a inversa dela, que no caso é com a área, qual é o número até onde a gente está calculando, que no caso é a qnorm. Qnorm de 0,5, que deve dar exatamente a média. Esqueci de dizer aqui qual é a normal que a gente está trabalhando. Média e desvio padrão. Exatamente a média. Então, a gente pode confirmar que qnorm e pnorm são funções inversas. Pnorm vai me dar a porcentagem acumulada até dado valor, e qnorm é qual é o valor que tem essa porcentagem acumulada. Agora, uma coisa interessante da gente fazer é transformar esses meus dados em unidades padrão, o que vai facilitar para não cometer o erro que eu tinha cometido há pouco tempo, que eu tinha esquecido de falar, né, qual que era normal, que tinha média da média dos meninos e desvio padrão das alturas dos meninos. Então eu posso facilitar todo esse meu processo transformando todos os meus dados em unidades padrão. Para fazer isso, o nome, né, das unidades padrão são chamadas de Z, então eu vou chamar que a minha variável é Z. Como que eu faço isso? Eu chamo uma função scale da altura. Feito isso, ele vai transformar tudo que era altura em polegada, agora vai ficar em unidades padrão. O que no caso, agora a gente pode perguntar exatamente qual é, por exemplo, o qnorm de meio, e ele vai dar 0, porque realmente o que é a unidade padrão é o valor que a gente quer modificar, menos a média dos dados, né, da onde vem esse valor, dividido pelo desvio padrão desse valor. Então, é claro que se a gente quer calcular a média, então a gente, valor, que seria a média, vamos fazer aqui, média, ZI, média, menos média, dividido por desvio padrão. Tem que dar 0. O que confirma isso aqui que a gente fez. Bom, a gente pode plotar exatamente o mesmo gráfico, só que agora em unidades padrão.
Eu vou chamar a minha nova variável y, que é denorm, como tinha feito acima, de z. Só que agora a gente não precisa definir qual é a média de desvio padrão, porque por default ele já fala que é 0 e 1, o que a gente acabou de modificar. Então eu posso pedir para ele plotar z e y. E realmente, perceba que a distribuição é exatamente igual à distribuição anterior, só que agora os eixos modificaram para unidades padrão. Então, a gente sabe que o valor mais observado é a média aqui, e aqui tem menos 2 desvios padrões para a esquerda e 2 desvios padrões para a direita. Eu posso ainda perguntar outras coisas, como, por exemplo, qual é a altura mínima e máxima que contém 95% das observações? Para isso, vamos entender melhor como funciona a função pnorm da normal. Bom, aqui então a gente tem a curva da normal da nossa distribuição da altura dos meninos e que o que está descrito aqui é exatamente a proporção acumulada de 50% dos meus dados. Então, a gente pode ver que aqui a gente está com o valor médio. E o que a pnorm faz? Ele calcula a integral da densidade de menos infinito até o número que eu estabeleci. E ele calcula isso, então, é a área à esquerda, né, que é de menos infinito até o valor. Agora, por exemplo, aqui, a gente consegue visualizar que essa área em azul tem 97,5% dos dados, que é exatamente isso. Esse valor aqui, a área à esquerda dele é 97,5%. Mas a gente queria responder a pergunta de 95%. Uma coisa que a gente poderia fazer é realmente diminuir essa proporção e calcular alguma coisa que dê 95% aqui. Só que a minha pergunta era, qual é o intervalo mínimo e máximo, né? E os valores que estão presentes aqui nas caudas são muito raros. Então, para calcular esses 95% dos dados, eu quero 95% da maior probabilidade de ocorrer. Então, eu preciso trabalhar com valores aqui dentro. Para isso, então, o que a gente quer calcular é essa parte aqui, que a gente sabe, então, que vai ser a pnorm desse valor, que vai calcular toda essa área, menos esse valor que vai tirar para a gente a área que a gente não está interessado. Bom, então, sabendo que aquele gráfico que eu apresentei tem 95% dos dados e que o ponto à direita, a área referente a ele é 97,5%, a gente pode descobrir qual que é aquele ponto que corresponde à área de 0,97,5%. Isso a gente faz, mais uma vez, utilizando a função QNorm, né? Que é qual é o número referente à área. Então, qual é o número referente à área de 0,975? É 1,96 aproximadamente. Então, e a gente pode perguntar também, né? Qual que é a área de 0,025? E ele vai me dar o outro extremo. Então, a gente consegue definir a partir daí que em unidades padrão de 1,96 até menos 1,96 tem 95% dos dados. A gente pode confirmar isso da seguinte forma: pnorm disso tem que dar esse valor. E realmente dá. Bom, mas a nossa pergunta era em relação à altura, não em relação a números, unidades padrão, certo? Então, vamos modificar esses valores que eu encontrei para chegar à altura. Como que a gente faz isso? O máximo é
esse número que corresponde a padrão, vezes o desvio padrão da nossa amostra, mais a média. Então, a gente sabe que o valor da nossa normal, que tem média igual a 69,31, vale 76, que é referente a normal com 1,96. E a gente pode calcular o mínimo também, que é bom, então a gente conseguiu a nossa resposta, que é entre 62 polegadas e 76 polegadas, tem 95% das nossas observações. Em outras palavras, a gente pode perguntar qual é a probabilidade da gente retirar algum aluno que tenha altura menor que a média, por exemplo. Com isso, a gente pode, já que a gente sabe que é de uma normal, a gente já pode usar a função da normal, que é qual é a probabilidade de retirarmos um aluno que seja menor do que a média. Então, a gente tem probabilidade de 50% de tirar aleatoriamente um aluno que tem altura abaixo da média. A gente pode perguntar também, qual é a probabilidade da gente retirar um aluno que tem altura entre 67,5 e 68,5, por exemplo? A gente pode perguntar então isso da seguinte forma: P-norm de 68,5 com média e desvio padrão, menos P-norm de 67,5 menos média e desvio padrão. E agora a gente sabe que a probabilidade de a gente retirar um menino ao acaso e a altura dele estar entre 67,5 e 68,5 polegadas é de aproximadamente 10%. A gente consegue trabalhar com isso porque no caso de altura são variáveis contínuas, né? Então realmente a altura pode ter qualquer valor positivo real. Por isso que a gente pode usar essa função P-norm. Mas no caso de variáveis discretas, né, que pode acontecer uma coisa ou pode acontecer outra, não existe um intervalo dentro dos reais, a gente não pode usar a função P-norm e a partir daí a gente precisa trabalhar de uma outra maneira. Vamos supor, por exemplo, que dentro de uma urna tem bolas vermelhas e azuis. Vamos criar essa urna. Então, a minha urna vai ser uma repetição de vermelha e azul, nas proporções 2 e 4. Então, no caso, tem 2 vermelhas e 4 azuis. Criei uma urna, tanto que eu posso ver aqui 2 vermelhas e 4 azuis. Uma outra forma de dizer isso é substituindo, quando sair vermelho eu vou dizer que é 0 e quando sair azul eu vou dizer que é 1. Eu vou introduzir uma outra função chamada if-else. O que ela vai fazer? O seguinte: quando a urna for igual a azul, eu quero que você chame de 1. E quando não for, eu quero que chame de 0. O que if-else faz? Quando essa afirmação for verdadeira, ele vai chamar de 1. Quando essa afirmação for falsa, ele vai chamar de 0. Aqui a gente pode ver que realmente 2 vermelhas e 4 azuis.
Bom, sendo assim, a gente pode agora trabalhar, por exemplo, eu pedi para você retirar uma bola, e isso tem uma função também que o R faz. Eu vou chamar de evento e vou falar, me tira uma amostra. Da onde? Da urna. Quantas vezes? Uma vez. Isso aqui vai ser um evento aleatório. Pode ser vermelho ou pode ser azul. Nesse caso deu vermelha. Mas eu posso pedir de novo. Nesse caso deu azul. Então realmente pode acontecer tanto vermelho quanto azul. Mas a gente sabe que a probabilidade de sair azul é 4/6 e a probabilidade de sair vermelha é 2/6. Agora, por exemplo, se eu pedir para ele retirar as 6 bolas, ele vai me dar exatamente o que tem dentro da minha urna. Tudo que tem na minha urna, mas o primeiro evento foi vermelho, o segundo azul, o terceiro vermelho e assim por diante. Agora veja o que acontece quando eu falo para ele tirar 7 bolas. Ele vai me dar erro, porque realmente eu não coloquei tudo de volta. Aqui o que está mandando. Então, existe uma função dentro dessa amostragem que é me coloca tudo de volta. Quando eu faço isso, eu vou tirar 7 bolas. Só que toda vez que eu retirei uma, coloquei de volta. Retirei outra, coloquei de volta. É isso que ele vai fazer. Agora ele conseguiu retirar 7 bolas. Isso é muito importante porque a probabilidade, quando os eventos são dependentes e independentes, é diferente. Se a probabilidade de acontecer o evento A e acontecer o evento B, qualquer, né? Retirar uma vermelha e retirar uma azul, por exemplo, for igual a multiplicação dessas duas probabilidades independentes, isso significa que esses meus eventos são independentes. Agora, se a probabilidade de tirar A e B for diferente da razão entre essas duas probabilidades, eu vou dizer que elas são dependentes. E a partir daí a gente tem uma outra fórmula, que é: qual é a probabilidade de B sabendo que saiu A? É a probabilidade de sair A e B pela probabilidade de sair A. Isso é importante a gente ter em mente. Agora vamos supor que a gente não sabe qual é a proporção de bolas vermelhas e azuis dentro da urna. Existe uma maneira de estimar essa proporção. A gente vai fazer isso por Monte Carlo, que diz assim, o seguinte: se a gente fizer esse evento muitas vezes e anotar, então toda vez, tirei azul ou anotei coloquei a bola de volta, tirei outra, deu vermelha, enfim, se eu fizer esse processo um grande número de vezes, a proporção de vermelhas e azuis vai ser exatamente a proporção de bolas que tem dentro da urna. Então, vamos fazer isso. Bom, para fazer um Monte Carlo, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou fazer um Monte Carlo e eu vou chamar uma função chamada replicate. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o meu evento, retirar uma bola, um número específico de vezes. Eu vou pedir para ele fazer 10.000 vezes. Então, o que você vai fazer 10.000 vezes? 10.000 vezes você vai retirar uma bola da minha urna com reposição. Bom, então isso ele criou, ele realmente fez 10.000 retiradas. Eu posso criar uma tabela disso e pedir para ele me mostrar a proporção dessa tabela. Não rodei a tabela. Como a gente pode ver, a proporção de azul e vermelhas se aproxima daquela em que a gente tinha anteriormente.
Bom, mas esse exemplo é muito simples, porque realmente a gente já sabia quais eram as proporções e essa probabilidade é muito fácil de ser calculada. Mas, a partir desse procedimento, a gente pode conseguir descobrir coisas mais complexas. Vamos supor, por exemplo, que tem 2 times de basquete disputando o final da temporada, que a gente sabe que tem 7 jogos. A gente sabe que o time A é melhor do que o time B. Então, a probabilidade do time A ganhar é 60%. Vou colocar aqui 60%. Mas a gente sabe também que o primeiro jogo já passou e quem ganhou foi o time B. E eu te pergunto, qual é a probabilidade do time A ganhar a série? Lembrando que agora temos apenas 6 jogos. Então, a gente pode rodar um Monte Carlo disso também, que é A ganhar é um replicate, porque realmente a gente vai rodar um Monte Carlo. Quantas vezes? 10.000. E o que ele vai fazer 10.000 vezes? O A vai ser uma amostra que pode acontecer 1 ou 0, ou seja, A pode ganhar 1 ou A pode perder 0, o que isso vai facilitar nas nossas contas. Quantas vezes a gente vai fazer isso? 6 vezes. Os eventos precisam ser independentes. E a probabilidade de ganhar e de perder é PA 1 menos PA. O que eu quero é que a probabilidade de A ganhar a série. E para isso, entre esses 6 jogos que restam, eu preciso que o A ganhe pelo menos 4. Então eu vou somar o A ser maior ou igual a 4. Aqui eu só pude fazer isso, essa soma, porque o vetor da minha variável aleatória só pode ser ou 1 ou 0. Se eu tivesse colocado uma variável categórica, por exemplo, ganhar ou perder, eu não ia conseguir somar. E aqui no caso, a soma ser maior que 4 é exatamente ter pelo menos 4 números 1, ou seja, pelo menos 4 vitórias. Feito isso, eu quero ver qual é a probabilidade disso acontecer. Qual é a probabilidade de A ganhar? Bom, então aqui a gente viu então que a probabilidade de A ganhar, sendo que ele já perdeu o primeiro, é 0,54%. Mas tudo isso foi fácil porque a gente já tinha a probabilidade do evento acontecer. Agora vamos supor que a gente não sabe essa probabilidade, mas a gente quer estimar. Uma coisa importante que a gente precisa ter em mente é que esses eventos que têm distribuição Bernoulli, ou seja, acontece ou uma coisa ou outra, quando feitos muitas vezes se aproximam a uma distribuição binomial. E essa binomial, ela pode ser aproximada à normal. Então, se a gente fizer esse procedimento muitas vezes, a gente vai chegar a uma função de distribuição normal, que a gente pode inferir algumas coisas. A gente sabe que numa binomial, que se aproxima a uma normal, pode ocorrer o evento 1 ou 0. E a gente disse que o efeito 1 acontece com probabilidade P e o efeito 0, 1 menos P. Como aqui é 0, essa parte toda vai embora e fala que a esperança de x é o próprio valor de P. A esperança a gente pode definir como a média. Então, em média, um evento vai ter a probabilidade de ocorrer o evento 1. Agora a gente pode chamar, por exemplo, a esperança estimada, porque a de cima é a esperança de um evento só. Agora, eu quero fazer esse evento de retirada várias vezes e chegar a alguma conclusão. Então, o que a gente faz? A esperança do estimador da minha variável aleatória é
a esperança de todas as minhas retiradas dividido pelo número de retiradas que eu tive. Isso vai dar o número de retiradas vezes a esperança de cada uma delas, dividido por n, e a gente vai chegar que é o meu próprio P. Então quer dizer que a esperança do estimador também se aproxima a P. Agora, o desvio padrão da soma é o seguinte: é a raiz quadrada do número de vezes que eu fiz esse procedimento, vezes a raiz quadrada de P, 1 menos P. E o erro padrão, que significa o erro da média, né? Porque esse aqui é o erro da soma, o erro da média é exatamente o erro da soma dividido por n para obter o número da média. Agora a gente pode pegar esse n e transformar em duas raízes de n. Então ficaria raiz de n vezes raiz de 1 menos p sobre n, sobre raiz de n vezes raiz de n. A gente cortaria uma raiz de n em cima e embaixo e a gente obtém esse resultado final, que o erro padrão da média é raiz de P1 menos P dividido por raiz de n. Feito isso, agora a gente pode estimar qual é essa proporção. E a estimativa vai ser o próprio P. O P de quem? O P de quem vale 1, porque o zero vai embora. Mas sabendo P, a gente sabe 1 menos P. Então vamos estimar. Vamos só voltar aqui para a minha amostra. Se a urna for igual a azul, eu quero que se substitua por 1. Se não, for 0. Agora vamos estimar a proporção de P. Eu falei que se a gente fizer isso muitas vezes, a gente vai aproximar a uma normal, né? Então vamos lá. A proporção é um Monte Carlo. Quantas vezes? Vamos fazer com 1000 dessa vez. O que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue x e retire uma amostra da minha urna. E agora eu quero... Ele fez isso 1000 vezes, mas na verdade eu quero a média disso tudo. Eu quero a esperança do estimador médio. Então eu vou chamar que P é a média do que eu acabei de calcular. E esse valor, podemos dizer que está próximo da real proporção. Mas lembrando que a gente não sabe qual é a proporção. A gente está realmente tentando inferir. Bom, mas a gente sabe que então esse procedimento é aleatório. E toda vez que eu rodar ele, ele vai me dar uma outra proporção. Por exemplo, vamos rodar de novo. Realmente deu próximo ao valor, mas deu outro valor, porque realmente é um outro procedimento. O quanto essa proporção varia? Varia ao redor do erro padrão que a gente calculou já a equação. Então, nesse caso, vamos calcular o erro padrão. O erro padrão é a raiz de P vezes 1 menos P dividido por n. N, nesse caso, é 1000. Qual é o erro padrão? Então, isso quer dizer que toda vez que a gente rodar o experimento para achar a proporção, ou seja, a esperança, a gente vai desviar do valor real em 0,015. Então, a gente sabe que o valor real é 0,666. Toda vez que a gente rodar, ele pode ser esse valor para mais ou para menos. Agora, pela fórmula,
a gente consegue entender que realmente quanto maior for o n, menor vai ser o desvio padrão e mais próximo do valor real a gente vai estar. Então vamos rodar isso com 10.000. Como pode ver, realmente o erro diminuiu. Então significa que quanto maior o nosso número de vezes que a gente realizou o experimento, mais ele vai convergir ao valor real. A gente pode agora plotar para ver realmente essa diferença. Eu vou fazer um gráfico de número de n utilizado pelo erro padrão que vai gerar. Então eu vou definir n como uma sequência. Vou começar por 10 e vou até 10.000. Por quanto? Por 10. Então, vai pular de 10 em 10. P é esse meu estimador mesmo. P igual a mim da proporção. O erro padrão, vou chamar de outra coisa que talvez dê erro. O erro padrão é uma função de x. Como que é definido o erro padrão? É raiz de p vezes 1 menos p dividido por x. E fechar. Ótimo. Agora, então, eu posso criar, fazer com que essa função utilize todos esses valores de n. Como que eu faço isso? Todos, eu quero que você aplique. Com n, todos os valores dessa função. E agora eu posso criar, vou fazer um ggplot, para isso eu preciso criar um data frame, então vou chamar de data, sei lá, é um data frame que x vai ser igual a n e y vai ser igual a todos. E vou pedir, com data, eu quero que você faça um ggplot com ele no x, todos no y, e eu quero que você faça o quê? Um geometry line. Agora só uma coisa que eu vou ter que rodar de novo. Agora vai funcionar. Bom, e aqui a gente tem que realmente quanto maior o número de n, menor o erro padrão. Então, né, enfim, quando n é zero, o erro padrão é grande, ele vai diminuindo e tem um momento que ele se estabiliza. Então a gente pode ver que de 7.500 a 10.000, o erro padrão quase não variou. Então esse é um número assim, razoável para a gente parar, ser realmente o número n utilizado no estimador. Agora, uma coisa que acontece é que o estimador ele vai variar em relação ao valor real num certo erro. E a gente sabe que o erro vai ser menor quando o n utilizado for grande. Feito isso, a gente pode então criar intervalos de confiança em que o estimador, a diferença entre o estimador e o valor real difere num certo erro.
Bom, então a gente tem a probabilidade em módulo do estimador diferir do real valor tem que ser menor a um certo erro. Isso é a mesma coisa que dizer que a probabilidade do estimador ser menor ou igual à probabilidade real mais o erro, menos a probabilidade do estimador ser menor ou igual a esse meu valor real, menos um erro. Aqui faltou um igual, mas tem que ter um igual aqui também. Isso a gente pode manipular um pouco e descobrir que realmente, então, o nosso estimador, ele está entre o valor real menos o erro e o valor real mais o erro. Só que isso, em questão de probabilidade, nem sempre acontece. Eu tenho que criar um intervalo de confiança, porque algumas das vezes pode ser que o meu estimador caia fora desse intervalo. E ele vai cair fora desse intervalo quantas vezes? Depende do valor que eu estipular, depende então do valor de n que eu for colocar também. Bom, então temos isso daqui. A gente pode transformar isso em unidades padrão, que é aquilo, pegar o valor, tirar do valor real e dividir sobre o erro padrão. Aqui então eu fiz esse procedimento dos dois lados. No caso aqui o valor real já é P, então se a gente tirar P de P, vai sobrar menos E sobre EP. Quando eu faço aqui, isso nada mais é do que o nosso valor Z, que a gente já calculou, e aqui do outro lado, a gente faz a mesma coisa e que a gente obtém exatamente isso. O que isso significa? Que a minha variável aleatória Z tem que estar entre menos erro sobre erro padrão e erro sobre erro padrão. Bom, a gente sabe que esse valor tem que ser igual a menos Ezinho e esse valor tem que ser igual a Zzinho. Por exemplo, vamos definir o intervalo de confiança como 95%. Então, a gente sabe que para Z estar entre menos Zzinho e Zzinho, os valores que tenho que colocar aqui para chegar em 95% de confiança, como a gente já fez antes, é 1,96. Sabendo como a gente calcula o intervalo de confiança, agora a gente pode testar realmente quantas das vezes que a gente fizer esse experimento, o nosso estimador vai estar dentro do intervalo estipulado entre menos 1,96 vezes erro padrão até 1,96 vezes erro padrão. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou definir o número de amostras que eu vou fazer a cada vez, que vão ser 1000. O número de replicatas que eu vou fazer vai ser 10.000. E vou falar dentro é um Monte Carlo B do que? X vai ser a minha amostra, então sample, do que? De um vetor 1, 0, de tamanho n, então vou fazer esse procedimento 1000 vezes, 10.000 vezes. Eles têm que ser independentes. E a probabilidade é igual P que eu chamei? P 1 menos P. Eu preciso, então, que o meu estimador X chapéu é a média de X, o erro padrão estimado é a raiz de X chapéu vezes 1 menos X chapéu sobre N.
E agora eu quero que ele me dê apenas aqueles intervalos que deram dentro. Então, eu chamo a função between. P está dentro do intervalo x chapéu menos 1,96 vezes EP chapéu x chapéu mais 1,96 E chapéu. Eu fecho e calculo quantas vezes deu dentro. Se eu fizer isso, eu vou encontrar que realmente, em quase 95% das vezes, o meu intervalo deu dentro daquela diferença de 1,96 com um erro padrão em relação ao meu valor original. Tudo que a gente fez até agora é chamado de teoria frequentista. O nosso objetivo era estimar algum parâmetro e para isso a gente realizava uma grande amostragem. Porém, existem situações em que a gente não consegue realizar essa amostragem, seja porque é muito caro esse procedimento ou não existem um grande número de amostras disponíveis. Sendo assim, a gente pode inferir esses parâmetros de alguma outra maneira, como por exemplo pela teoria bayesiana. Para entender como ela funciona, vamos primeiro analisar o teorema de Bayes. Bom, como ele funciona? O objetivo aqui é estimar o parâmetro A, sabendo que a gente conhece o parâmetro B. Sendo assim, existe essa fórmula aqui, que diz a probabilidade de ter o evento B conhecido, sabendo que ocorreu o evento A que a gente quer estimar, vezes a probabilidade desse evento que a gente quer estimar, sobre todos os valores que podem acontecer dessa parte aqui. No caso do nosso exercício, o J vai até 6. Bom, então vamos para o exercício. Suponha que dentro de um saco eu te falo que existem bolas azuis e vermelhas, 6 bolas ao todo. Só que a gente não sabe a proporção entre azuis e vermelhas. Eu vou dizer que existem θ bolas azuis e 6 menos θ bolas vermelhas. Antes de tudo, eu sei que o θ pode ser de 0 ao 6, ou seja, podem ter desde 0 bolas azuis até 6 bolas azuis. Então, essa distribuição é uniforme e a probabilidade de θ assumir cada um desses valores é 1/7, porque eu tenho 7 valores e cada um acontece com a mesma probabilidade, então 1/7. Agora, eu vou dizer que eu quero que vamos realizar a amostragem e se a bola que eu retirei foi azul, eu vou chamar de 1 e se ela for vermelha, eu vou chamar de 0. Bom, e daí eu realizei uma amostra em que a minha primeira bola foi 0, ou seja, vermelha, coloquei ela de volta, e a segunda bola que eu retirei foi azul, o número 1. Então eu sei que a probabilidade de x1 assumir 0 e x2 assumir 1, sabendo que θ pode assumir esses valores, é 6 menos j sobre 6 vezes j sobre 6. Por quê? 6 menos j sobre 6 é a probabilidade de ser vermelha e j sobre 6 é a probabilidade de ser azul. Bom, mas o nosso interesse é encontrar o contrário. Qual é a probabilidade desse θ assumir esse valor, sabendo que eu amostrei x1, 0 e x2, 1? Bom, então a gente usa o teorema de Bayes e chegamos a essa fórmula, que é a probabilidade de x1 assumir 0 e x2 assumir 1, sabendo que θ assumir um valor específico, vezes a probabilidade de θ assumir esse valor específico, sobre a probabilidade de tudo que pode acontecer, ou seja, para todos os valores de θ possíveis. Eu sei que a probabilidade de x1 assumir 0 e x2 assumir 1, sabendo que θ assumiu i, é aquilo que a gente tinha calculado antes, 6 menos i sobre 6 vezes i sobre 6.
E a probabilidade de θ assumir qualquer valor é daquela uniforme, ou seja, 1/7. E aqui embaixo é a probabilidade, o somatório da probabilidade de todos os valores possíveis de θ. Fazendo as contas, a gente chega que essa probabilidade de θ assumir um valor, sabendo que x1 assumiu 0 e x2 assumiu 1, é i vezes 6 menos i sobre 35. Chegando a esse resultado, a gente podia já estimar o melhor valor de i, o máximo dessa função, pelo princípio de máxima verossimilhança, que no caso seria derivar essa função, igualar a zero e assim descobrir qual é o ponto máximo dessa função. Mas vamos continuar fazendo pela teoria bayesiana. Bom, então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai plotar essa equação com todos os valores possíveis que θ pode assumir. Então, eu sei que o valor que θ pode assumir é entre 0 e 6. Então, uma sequência de 0 até 6. E eu quero colocar esses valores de θ na minha função. Tudo é uma função de qualquer parâmetro, i no caso, que é i vezes 6 menos i sobre 35. Vou rodar isso daqui e vou pedir, por favor, aplique θ na minha função. Agora eu vou criar um data frame para poder, para a gente conseguir montar esse gráfico. Então, data frame é um data frame em que x é θ, y é todos. Preciso baixar as bibliotecas que vão me ajudar a fazer o ggplot. Bom, e agora eu posso pedir para plotar o meu gráfico, que é com o data frame, faça um ggplot, em que no eixo x vão ser o θ, no eixo y vão ser todos. Esqueci de colocar aqui a estética. E o que eu quero é uma dispersão de pontos. Bom, então de acordo com o gráfico, a gente pode dizer que θ assume 3 com a maior probabilidade. Então, é mais provável em que no meu saco tenham 3 bolas azuis e 3 bolas vermelhas do que qualquer outra proporção.